Oi pessoal, tudo bem? Rainer Riedel aqui. Estamos iniciando esse projeto muito interessante, de dar dicas, orientações, aulas para alunos de graduação em Direito e também para concurseiros em geral que queiram ter uma orientação a mais, algumas dicas, né? Então, nesse primeiro encontro, o que eu decidi fazer? Eu vou falar sobre uma determinada disciplina de direito. Eu disse, não, eu vou trazer um pouco uma abordagem geral do que seja uma introdução ao estudo de direito. Porque às vezes o aluno sai ali do nível médio e não tem noção de nada do que vai descobrir ali naquele mundo do direito, né? Principalmente os concurseiros. De repente você vai fazer um concurso ali de nível médio, cai na prova disciplinas relacionadas ao direito, constitucional, administrativo e tal, e você tem que estudar aquelas disciplinas ali, pá, de sopetão, e não sabe. Assim, é interessante que você tenha uma base. É isso que eu quero dizer. Que se tem uma base para que você possa adentrar mais aprofundadamente nas disciplinas em si dos concursos, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês nesse primeiro momento? Nós somos seres sociais. Aristóteles já dizia 2000 e tantos anos atrás que se você não viver em sociedade, ou você é um deus ou você é um animal, né? Um animal bruto, isolado numa floresta. Então, já que nós, quando nascemos e durante nossa vida e até quando morremos, necessitamos do outro, então nós somos seres sociais. E para vivermos em sociedade, necessariamente, nós precisamos de determinadas regras. É isso? A gente precisa que haja ordem nessa convivência, sob pena de extinção absoluta de todos. Não é isso? Então, para se manter essa ordem, os homens, com o tempo, foram convencionando entre eles, né? Entrando ali, de certa forma, em acordo em relação a determinadas normas, regras. Se bem que em alguns momentos não houve acordo em si, imposição de um ao outro, né? Mas, genericamente, é isso, tá bom? Somos seres sociais, necessitamos de regras, de normas que regulem a nossa convivência. Seja a nossa convivência em relação ao Estado, que é esse ser abstrato que nós criamos para regular justamente essas normas entre nós, seja em relação a outra pessoa, que seria já no caso aí, por exemplo, a relação contratual, o direito civil, seja em relação a determinadas condutas que essa sociedade se convencionou chamar delitos, crimes, contravenções penais, infrações penais, né? Então, cada área, cada ramo do direito, ele vai disciplinar uma determinada forma de convivência em que você vai ter aquela relação jurídica, podemos dizer assim, né? Então, basicamente, do latim, o direito do latim vem de directus, né, que quer dizer reto, uma coisa reta, né? Lei vem de lege, ou legis, né, que quer dizer ligar. Então, nós temos essa ordem, essas normas que regulam determinados aspectos das nossas vidas. Com o tempo, né, determinados povos foram tendo costumes para se, como é que eu posso dizer, para tratar dessas normas, né, dessas regras, né? Como é que se faria, essas normas? Seriam passadas oralmente, por meio de histórias, de narrativas, ou seria por escrito? Né? E daí nós temos dois grandes ramos, né, do direito no mundo, que seria o civil law e o common law. O common law seria mais um direito costumeiro, de costumes, o direito oral, o direito de narrativas.
né? Mas isso acontece muito em países anglo-saxônicos, né? A Inglaterra, por exemplo. E civil law seria um direito mais escrito, né? Seria colocado ali no papel e que daria mais ênfase ao que está na lei, que está escrito na lei. O Brasil, ele tem já a colônia de Portugal. Portugal já tinha esse costume do civil law, trouxe aqui para o Brasil. Apesar de que hoje está se tentando fazer uma certa transição do civil law para o common law, devido a que as decisões dos tribunais possam aí hoje tem caráter vinculante, né? E essas normas, ao longo da história, foram sendo passadas às pessoas, seja através de preceitos religiosos, seja através dos costumes, ou seja através das próprias leis, certo? Onde é que eu quero chegar aqui para vocês? Para que vocês tenham uma base e através dessa base vocês entendam onde estão inseridos, o país, o estado em que estão inseridos, e a partir daí comecem a entender toda a disciplina jurídica que está inserida nesse país. Qual é a ideia de direito que nós temos? Então, para isso, eu trouxe, você vai ter que estudar alguns fatos históricos e alguns documentos históricos, certo? Então, você pegue lá do nível médio, pegue a Revolução Francesa, certo? Pegue a independência dos Estados Unidos da América e estude um movimento chamado Iluminismo. Então, você vai estudar essas revoluções, são chamadas revoluções burguesas, né? Ali do século XVIII. Você vai estudar essas revoluções, você vai estudar os autores dentro desse movimento chamado Iluminismo, que trouxe luzes, vamos dizer assim, as luzes da razão, né? Você vai estudar Rousseau, Montesquieu, você vai estudar Beccaria. Então, dê uma leitura, faça uma pesquisa sobre esses autores. E em documentos históricos, você vai estudar a Magna Carta de 1215, onde o rei João Sem Terra, na Inglaterra, né, possibilitou alguns direitos para alguns barões. Então, vamos ler um pouco, está na internet aí, só dá um Google, Carta Magna de 1215. E você vai estudar também a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que foi oriunda aí da Revolução Francesa, certo? Você vai estudar a própria Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787. Você vai estudar também a Declaração Universal de Direitos Humanos, da ONU, de 1948. Os pactos de direitos civis, políticos, econômicos, culturais e sociais, em 69, também no âmbito dos direitos humanos da ONU. Vai estudar a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, de 69 também. E, por fim, você vai começar a ler a Constituição Brasileira de 1988. Todos esses documentos históricos, quando você ler, né, quando você chegar na Constituição, você vai ver que tá tudo lá, certo? Foi tudo uma construção histórica, uma luta por direitos que chegou, que culminou no que hoje, na nossa carta maior hoje, que é a Constituição. Então, esse foi um esboço básico do que é direito, né, das normas que nos regem, para que a gente possa chegar a efetivamente tratar de algumas disciplinas, direito constitucional, direitos humanos, administrativo, penal, processo penal, para que a gente possa ter uma base, né, dessas disciplinas, tá bom? Não esquece aí de curtir, né, apertar o sininho também, comentar,
para que a gente possa sempre estar gerando aí mais vídeos para vocês. Tá bom, pessoal? Esse projeto inicia hoje e eu vou cada vez mais trazer conhecimento aí, que conhecimento nunca é insuficiente, né? Sempre mais, sempre bom a gente trazer esse conhecimento. E já que eu tenho um pouco, pelo menos um pouco, eu quero repassar aí para a galera. Mas eu acho importante dar essa primeira aula sobre o que é o direito, né? E todos esses documentos históricos, em que vocês vão ter uma base para entrar e dizer, agora eu estou sabendo mais ou menos o que é direito, o que é lei, e a partir daqui eu vou estudar as disciplinas em si da graduação ou dos concursos. Tá bom, pessoal? Então, um abraço forte, conte com a gente.